Olá, é bom estarmos juntos para meditarmos na Palavra de Deus, tirarmos algumas lições práticas para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para o nosso relacionamento com Deus, com o próximo. A Palavra de Deus tem muito a nos ensinar. E essa palavra que nós vamos conversar hoje, tenho certeza que ela pode trazer paz ao seu coração. Porque tem muito crente hoje que, por falta de conhecimento da palavra, vive sem paz no coração, vive em desespero, vive no medo, vive uma fé solta, sempre inseguro, sempre com medo de ir ou não ir para o inferno. Já não teme Deus, mas teme o inferno e vive sempre nesse temor, nesse medo constante. E para nós conversarmos, eu gostaria que você, se tiver com a sua Bíblia aí, te convido a abrir no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 8, eu farei essa leitura e aí eu quero conversar um pouco sobre a nossa certeza de salvação, sobre essa segurança que o crente tem, de que uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos lá, Romanos 5, de 8 a 11, eu farei essa leitura, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Bom, primeiro quero dizer que eu não vou esgotar esse tema. São muitos os textos da Bíblia que falam a respeito dessa certeza de salvação que o crente tem. Porque nós cremos nessa perseverança dos santos. O que isso quer dizer? Uma vez que você é salvo, você foi santificado por Cristo, através da presença do Espírito Santo na sua vida, porque você foi lavado na cruz do Calvário. Então, você se tornou santo aos olhos de Deus. E esses santos, eles vão perseverar até o fim. Porque eles são bons? Não. Eles vão ter erros no caminho, mas eles vão se arrepender e vão começar de novo com Deus. Esses que são de Cristo de verdade, eles foram comprados pelo sangue de Cristo e eles estão selados até o dia final. Eles têm o selo de Deus, que é o Espírito Santo, e essa é a garantia da salvação deles. Esses que são de Cristo, eles têm essa marca, esse selo de garantia que faz com que nós possamos descansar uma vez salvos, sempre salvos. Aí vem aquela perguntinha que todo mundo que acha que é crente, mas nunca foi crente, faz. Então quer dizer então que a pessoa aceitou Jesus, e aí então ela entregou a vida para Jesus, virou crente, agora ela pode cair na gandaia, fazer o que for, viver de uma forma louca, tal, e se prostituir, fazer o que quiser, roubar, adulterar, que ela vai para o céu do mesmo jeito. Então eu vou curtir agora. Se a pessoa pensa dessa forma, ela não é crente, porque o crente de verdade tem o Espírito Santo que habita nele, e esse Espírito Santo o convence do pecado, do juízo e da justiça, e o leva para perto de Deus. E cada vez que esse crente agora peca, ele é incomodado, no bom sentido, pelo Espírito Santo que habita nele, e ele se volta para Deus. Mas veja o que Paulo nos ensina aqui nesses versículos. Fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja só, a salvação não é por mérito, não é pelas suas obras. O próprio apóstolo Paulo ele diz que não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé no Senhor Jesus, e não por uma fé que nós temos em nós mesmos, mas uma fé que nós recebemos do Espírito Santo, quando ele vem habitar em nós. A partir do novo nascimento, você recebe a fé, e essa fé vai gerar em você o crer em Cristo, vai gerar conversão, vai gerar arrependimento, e aí você vai se entregar a Cristo, ao senhorio de Cristo. E olha o que Paulo está dizendo aqui. Deus prova o seu amor quando Cristo morre por nós. Ele nos salva, ele nos compra para ele, quando nós ainda éramos pecadores. Queridos, compreenda uma coisa. Jesus te comprou quando você era lixo,
quando você estava com as costas voltadas para Deus e de frente para o pecado, quando você não queria saber das coisas de Deus, Deus já te amou e já te salvou. Quando o Espírito Santo veio habitar em você, você era um imundo antes de você nascer de novo. É o Espírito Santo que te escolheu antes de você escolhê-lo. É o Espírito Santo que te escolheu antes de você escolher Cristo. Pelo contrário, Ele te escolheu para que você pudesse escolher Cristo, porque você era incapaz de dar um passo de fé real, verdadeiro e definitivo por Cristo, por você mesmo. Eu era incapaz. E é por isso que quando eu ainda era pecador, quando eu ainda era imundo, Deus já me amou e o Espírito Santo veio habitar em mim e gerou fé. Fé que salva, gerou conversão, gerou arrependimento. Veja só, querido, eu era imundo, você era imundo. Quando você foi salvo, quando você foi comprado, quando o Espírito veio habitar em você para gerar fé verdadeira em Cristo, você era lixo, você era imundo, você era ímpio como qualquer outro ímpio lá fora, e assim eu era também. Compreenda, eu não tinha nada nas mãos de bom para dar para Deus, você não tinha nada de bom quando Deus te amou, quando Deus te salvou. Veja, não é por mérito então, mas é porque Deus nos amou. Por isso que Paulo fala, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, ter nos salvado, quando nós éramos imundos. E o Espírito Santo veio até você quando você era imundo. Você não virou crente, porque agora você ficou bonzinho e o Espírito Santo veio habitar em você. É o contrário, porque o Espírito Santo veio habitar em você, você se tornou crente. E esse selo do Espírito é a tua garantia de salvação. Veja então, se quando eu e você, quando nós éramos imundos, rebeldes, resistentes a Deus, inimigos de Deus, nós fomos salvos. Quando eu não tinha nada que agradasse a Deus, o Espírito veio habitar em mim, gerou em fé, gerou conversão, gerou arrependimento, me levou para Cristo, para os pés de Cristo. Está entendendo? Eu não tinha nada, você não tinha nada. Quando nós fomos salvos, o que agora eu posso fazer para perder aquilo que eu ganhei sem nenhum merecimento? Eu ter um pecado, uma mentira, um adultério, um roubo. O quê? Falhar com Deus de alguma forma, falhar com o meu próximo de alguma forma. Tá, se a questão é mérito, então eu nunca tive a salvação mesmo, porque lá atrás eu já não merecia. E isso que eu fiz agora é quase que nada perto de quem eu era antes. Vocês não me conheceram antes de Cristo. Agora eu ainda estou sujo, tem muita coisa para Deus limpar na minha vida. Mas antes, meus queridos, vocês não têm ideia. E eu sei que você não é diferente. Então, meu querido, olha o que a Bíblia está ensinando para você. Você não precisa se desesperar quando você pega, meu Deus, eu perdi a salvação, agora se eu morrer eu vou para o inferno. Calma, a tua garantia não está em você. Não é você que é a tua garantia de salvação, não são os teus atos, não é a tua bondade, não é nem mesmo a tua fidelidade. É a bondade de Cristo, é a santidade de Cristo, é a fidelidade de Cristo ao Pai que te salvou no princípio e hoje e eternamente. Você é salvo pelas obras de Cristo, você é salvo por quem Cristo é, você é salvo por causa da bondade de Cristo, você é salvo porque Cristo cumpriu todos os mandamentos de Deus. Pastor, mas então quando eu erro, o que eu tenho que fazer? Então eu não perdi a salvação? Não. Uma vez filho de Deus para sempre. Quando você se tornou crente, você não se tornou crente só. Por causa pela fé em Cristo Jesus, você foi feito filho de Deus. Você se tornou filho de Deus. Você não era. Você era uma criatura caída, uma criatura rebelde, inimiga de Deus. E quando o Espírito Santo gerou conversão em você e Jesus se tornou o Senhor da sua vida, querido, você não simplesmente se tornou uma criatura perdoada. Você herdou algo que não é seu. Você herdou a filiação de Jesus. Assim como ele é o Filho de Deus, você se tornou um filho de Deus. Por causa dele. Você herdou algo que não é teu, que não é pelo teu merecimento, mas que você ganhou por causa da obra dele. Veja só, Paulo fala, olha, se quando nós éramos imundos, inimigos de Deus, nós fomos salvos. Ele fala agora no versículo 9, muito mais agora que nós já somos justificados pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Isso está lá no versículo 9. Nós somos, então, salvos da ira de Deus, somos salvos do inferno, somos salvos da condenação. Se quando eu era imundo,
porco, distante de Deus, inimigo de Deus, Ele me amou e me salvou, muito mais agora que eu sou perdoado, que o sangue de Jesus lavou a minha vida. Olha, é o apóstolo Paulo que está dizendo. Paulo está dizendo para mim e para você, a garantia da minha salvação e da tua salvação, que crê no Senhor Jesus, não somos nós mesmos, não são nossos atos, não é nossa bondade, não são nossas obras, não é nossa fidelidade a Deus, nada disso, é a obra de Cristo, e é nele que nós descansamos. Mas é lógico, se você é crente de verdade, você se arrependeu, você errou, você vai se arrepender, vai confessar o seu pecado e vai recomeçar com Deus, porque você não aceita mais e você não quer mais viver no pecado, se você for crente de verdade. Então, você vai se arrepender agora por amor a Deus, mas você sabe que você não deixou de ser filho porque você pecou, você sabe que você não perdeu a salvação porque você pecou, porque você não ganhou por merecimento e você também não perde, nem ganhará novamente por merecimento. A pessoa que crê que você perde salvação, ela acha que agora você tem que fazer algo para recuperar isso. E isso é salvação por obras, e isso está errado. Não é, a Bíblia não deixa espaço nenhum para mérito humano na salvação. É obra de Deus, é obra do Espírito em nós, o enviado de Cristo, do Cristo que vem em nome do Pai. É obra da Trindade na nossa vida. Veja só. Paulo fala, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, se quando eu estava lá, sujo, imundo, rebelde, inimigo de Deus, tacando pedra no nome de Deus, Deus me amou e me salvou, quanto mais agora, que eu me tornei, não simplesmente uma criatura perdoada, mas eu me tornei filho. Deus agora olha para mim diferente. Ele age diferente e eu também vou agir diferente com ele, porque eu não vou aceitar mais o pecado da minha vida. Eu vou confessar esse pecado a Deus, vou me arrepender e vou pedir que Deus faça a obra na minha vida e me liberte desses meus hábitos pecaminosos, dessas minhas palavras, desses meus comportamentos. Não porque agora eu acho que eu posso ir para o inferno por causa disso, porque eu não vou, porque eu sou salvo em Cristo, mas porque eu não me agrada mais machucar o Senhor que me amou e que me ama e que me salvou na cruz do Calvário. Veja só, ele continua e fala, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Você recebeu agora, é já, não é amanhã. Deus não vai analisar para ver se você é salvo. Sabe, tem crente que vive com medo, fala, estou salvo. Daí ele peca, ele fala, ai meu Deus, perdi a salvação, tem que começar de novo com Deus. E aí ele se arrepende, fala, agora eu estou salvo de novo. E aí ele erra, porque ele vai errar de mesmo, e aí ele fica desesperado, e ele fica pensando, ai meu Deus, e se eu morrer num momento desse, em que eu estou rebelde com Deus, aí eu vou para o inferno. Querido, não é dessa forma. Quando o Espírito Santo veio habitar em você, você ainda era imundo, pecador e inimigo de Deus. Ele te convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Ele deu fé no seu coração, para que você, num certo momento, aí então esse novo nascimento viria a transbordar na sua vida, ia gerar conversão, arrependimento, novidade de vida, e a santificação iria começar na sua vida. Você agora é um servo de Deus, é um filho de Deus. Você agora vai até o final, não por causa da tua fidelidade, mas você vai chegar ao final fiel a Deus por causa da fidelidade de Cristo. Você é salvo pela obra dele. Você está garantido no céu. Mas você não aceita mais o pecado como algo bom para a sua vida, porque você ama o Deus que te salvou. Então, meu querido, descansa em Cristo e viva para Cristo. Deixa de lado esse medo de perder salvação, de queimar no inferno. Isso se você for crente de verdade. Se você não for, é melhor se arrepender mesmo, porque é para lá que você está indo. Se Cristo não é o Senhor da sua vida, é para o inferno que você está indo. Mas se você é crente, descansa em Deus. Se você é crente e está vivendo em pecado, se arrepende, volta ao Senhor. Se você se diz crente, está vivendo em pecado há muito tempo e não quer largar, reavalia se você é crente mesmo. Porque o crente de verdade, ele erra, ele peca, mas o Espírito Santo gera um recomeço, arrependimento, uma nova conversão, se volta para Deus novamente, começa do zero e a santificação continua, até o dia em que estaremos para sempre com o Senhor, aí então glorificados
e aí o pecado já não terá mais poder nenhum sobre as nossas vidas. Vivamos com essa paz que o Evangelho dá a cada um de nós. Enchemos os nossos corações dessa fé que dá paz e que nos faz viver uma vida agradável a Deus, não pelo medo do inferno, mas com uma resposta de gratidão e amor ao Deus que provou o seu amor para conosco, enviando Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores, que enviou o Espírito Santo para habitar em nós e veio habitar em nós quando nós ainda éramos pecadores e inimigos de Deus. Esse é o Deus que nos ama, esse é o Espírito que nos cela e nos garante a salvação para quando Cristo voltar, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Amém.